Propriedades dos termos da adição. As operações aritméticas têm uma série de propriedades interessantes. Essa aqui é a primeira delas. É uma propriedade que a adição tem. Olha só. Quando somamos um valor a um dos termos de uma adição, a soma é aumentada no mesmo valor. O que eu estou querendo dizer aqui? Se você tiver 50 mais 30, a soma dá 80. Se você pegar um desses termos aqui e aumentar 4 unidades, o que vai acontecer com o resultado? Ele também vai aumentar 4 unidades. Parece óbvio? Pois é, essa é fácil, mas tem outras propriedades que não são tão óbvias assim. Vamos dar uma olhadinha em outras propriedades aqui. Mais uma propriedade dos termos da adição. Quando subtraímos um valor de um dos termos de uma adição, a soma é diminuída no mesmo valor. Por exemplo, digamos que a gente tem aqui essa adição, 50 mais 30, que dá o resultado 80. Vamos pegar esse termo aqui e vamos diminuir um valor. Vamos diminuir 3 unidades. O que vai acontecer com a soma? Ela vai ter que diminuir 3 unidades também. Olha o que vai acontecer. 50 menos 3 são 47. E agora, a segunda parcela eu vou deixar como está. Então agora, somando isso aqui, o resultado vai ser 77. Então, olha só o que aconteceu. Eu diminuí 3 unidades dessa primeira parcela e, como resultado, a soma também diminuiu 3 unidades. Que legal, né? Que coisa tão óbvia. Realmente, essa é uma propriedade bastante simples de entender e praticamente a gente pode dizer que ela é óbvia. Terceira propriedade. Quando somamos o mesmo valor às duas parcelas de uma adição, a soma vai aumentar 2 vezes esse valor. Vamos escolher aqui outros números. Vamos pegar aqui 40 mais 20. Esse resultado é 60. Vamos pegar esse número 40 e vamos somar 2 unidades. E aqui vamos somar 2 unidades também. Então aqui vamos ficar com 42 e aqui vamos ficar com 22. Então aumentamos 2 aqui e aumentamos 2 aqui também. O resultado vai ser 64. Então, o que eu fiz? Aumentei 2 aqui e aqui também. Mais 2 para cada um. Mais 2 para você, mais 2 para você. O que aconteceu com o resultado? Aumentou 4. Então, o valor que você aumenta nas parcelas, se forem 2 parcelas iguais, vai fazer com que esse valor aumente 2 vezes no resultado. Quarta propriedade. Quando somamos e subtraímos o mesmo valor às 2 parcelas de uma adição, o resultado não se altera. Então, a primeira parcela eu vou somar 5, a segunda eu diminuo 5. Então, mais 5 menos 5. O que eu ganho numa eu vou perder na outra. Então, o resultado não vai se alterar. Por exemplo, se a gente tiver aqui 30 mais 20, isso dá 50, né? Subtraindo 10 desse aqui, vamos ficar com 20. E esse aqui nós vamos adicionar 10. Mais 10 para você. Então, vamos ficar aqui com 30. Então, o resultado não se altera, continua sendo o mesmo. Né? Então, o que você ganhou numa parcela, você perdeu na outra e o resultado foi o mesmo. Quinta propriedade dos termos da adição. Quando multiplicamos as 2 parcelas por um mesmo valor, a soma também aparece multiplicada por esse valor. Olha só, por exemplo, vamos colocar aqui 5 mais 8. Isso dá 13. Agora, vamos multiplicar essa parcela por 10 e essa aqui também por 10. Tem que ser as duas e tem que ser do mesmo valor. Vamos ficar com 50 mais 80. Quanto é que dá 50 mais 80? 130. Então, é isso que aconteceu. Nós tivemos essa parcela multiplicada por 10 e essa também multiplicada por 10. E como resultado, nós tivemos aqui a soma multiplicada por 10 também. Eu estou ficando cansado de explicar isso, eu vou colocar vocês para dizerem o resultado. Vamos lá. Subtração dessa vez. Quando somamos o mesmo valor ao minuendo e ao subtraindo de uma subtração, o que vai acontecer com o resultado? Por exemplo, 30 menos 20 dá 10. Eu vou somar 2 para cá e vou somar 2 para cá. Então vamos ter 32 menos 21. Qual vai ser o resultado? 10. Então quando a gente aumenta o mesmo valor ao
minuendo e ao subtraindo de uma subtração, o resultado não se altera. Essa é a resposta, o resultado fica o mesmo. Ou seja, você ganha numa parcela, mas você aumenta a segunda parcela, e a segunda parcela é o que você tem que tirar. É como se você tivesse um aumento de salário, mas tem também um aumento de gasto. No fim você vai ficar na mesma. Segunda propriedade da subtração. Vocês vão pensar o que vai acontecer. Quando multiplicamos o minuendo e o subtraindo de uma subtração pelo mesmo valor, o que acontece com o resultado? Por exemplo, a gente tem aqui 9 menos 4. Isso dá 5. Vamos pegar o minuendo e o subtraindo, vamos multiplicar os dois por 10. Pode ser por qualquer número, mas a gente escolhe 10 para ficar mais fácil. Todo mundo multiplicado por 10 vai ficar 90 menos 40. Isso vai dar como resultado 50. Então, se eu multipliquei por 10 o minuendo e o subtraindo, o que aconteceu com o resultado? Ele também ficou multiplicado por 10. Então, essa é a resposta. Quando multiplicamos o minuendo e o subtraindo de uma subtração por um mesmo valor, o resultado também fica multiplicado por esse valor. Agora aqui são duas propriedades em uma só. Subtração, eu tenho o minuendo e o subtraindo. Eu vou mexer no minuendo e vou deixar o subtraindo mantido, não vou alterar. Então, eu vou aumentar o minuendo. O que acontece com o resto? Por exemplo, 90 menos 20 dá 70. Eu vou aumentar 5 aqui. 95 menos 20. O que aconteceu com o resto da subtração? Ele virou 75. Então, se eu aumentei 5 aqui no minuendo, mantive o subtraindo, o resto ficou também aumentado de 5 unidades. Então, o resto aumenta no mesmo valor. Aqui é o contrário. Quando o minuendo diminui e o subtraindo é mantido, o que vai acontecer com o resto? O resto também diminui no mesmo valor. Olha aqui, vamos pegar aqui novamente o 90 menos 20, que dá 70, e vamos subtrair 5 do minuendo. Vamos ficar com 85 menos 20. O subtraindo é mantido. Então, o resultado agora vai ser 65. Então, eu diminuí 5 unidades no minuendo, mantive o subtraindo, e o resto diminuiu na mesma proporção. Então, esse é o resultado dessa propriedade. Quando você aumenta ou diminui o minuendo e mantém o subtraindo, o resto, o que acontece com o minuendo vai acontecer com o resto. Dessa vez, nós vamos deixar o minuendo mantido, não vamos alterar o minuendo e vamos mexer só no subtraindo. O que acontece quando a gente aumenta ou diminui o subtraindo? Por exemplo, 90 menos 20 dá 70. Vamos pegar esse subtraindo aqui e vamos aumentar de 10 unidades. O que vai acontecer com o resto? O resto vai aumentar ou vai diminuir? Então, vamos colocar 10 unidades a menos aqui no subtraindo. Vamos aumentar primeiro. Então, 10 menos 30. Eu aumentei 10 unidades. O que vai acontecer aqui com o resto? Ele vira 60. Então, se eu aumento o subtraindo, o resto vai diminuir na mesma quantidade. E se eu tiver o contrário? Se eu tiver 90 menos 20, dá 70. Dessa vez nós vamos diminuir o subtraindo. Vamos ter 90 menos 10. Então eu diminuí 10 unidades. O que vai acontecer com o resto? 90 menos 10 dá 80. Então dessa vez o resto aumentou. Ou seja, o que você faz aqui no subtraindo vai aparecer invertido aqui no resto. O que você faz no minuendo é mantido no resto. O que você faz no subtraindo aparece de forma invertida aqui no resto. Agora chegou a vez das propriedades dos termos da multiplicação. Olha só, nós vamos agora multiplicar e dividir os termos de uma multiplicação por um mesmo valor. Por exemplo, eu vou colocar aqui 24 vezes 3. Isso aqui dá 72. Eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar esse termo por 4 e dividir esse termo por 4. Então um aumenta e outro diminui, só que do mesmo valor.
Então, esse 24 vai ser dividido por 4, ele vai virar 6. E esse 3 vai ser multiplicado por 4, ele vai virar 12. Pronto. Então, esse foi dividido, esse foi multiplicado por 4. Então, o resultado vai ser 6 vezes 12, 72. Então, o resultado que acontece com ele não se altera, porque o que um ganhou, o outro perdeu. Então, é o que diz essa propriedade. Quando multiplicamos e dividimos os termos de uma multiplicação para o mesmo valor, o resultado não se altera. Outra propriedade dos termos da multiplicação é uma propriedade bem simples. O que acontece quando nós multiplicamos apenas um dos fatores de uma multiplicação por um valor? O que vai acontecer com o produto? Por exemplo, 3 vezes 15 dá 45. Eu vou multiplicar apenas este fator aqui por 2, para ficar bem simples. Então, foi multiplicado por 2, ele virou 6. O outro eu vou manter. Então, 6 vezes 15, isso vai dar 90. Então, o que aconteceu aqui? Eu multipliquei esse fator por 2 e o produto foi multiplicado por 2. Então, é o que diz essa propriedade. Quando multiplicamos um dos fatores de uma multiplicação por um valor, o produto fica multiplicado por este valor. Finalmente, uma propriedade da multiplicação que é bastante simples. Qualquer número multiplicado por 0 é igual a 0. Isso faz as contas ficarem fáceis, né? Pode ter um número gigantesco lá, não interessa. Vezes 0, o resultado é 0.